seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. O tema de hoje é violação dos direitos humanos. Os nossos convidados são Lidiane Malanchini, coordenadora da ONG Redes da Maré, Tia Ju, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Guilherme Pimentel, ouvidor-geral da Defensoria Pública do Rio, e Gustavo Lima Braga, diretor de Promoção e Educação em Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Proteção Global. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, justamente para falar de um tema tão importante quanto a violação dos direitos humanos. E a gente passa por um período delicado da pandemia, né? Eu gostaria de saber de vocês que nesse período, o que mais chama a atenção em relação à violação dos direitos humanos. Eu gostaria, então, de começar com o Gustavo. Boa tarde. Nós estamos aqui no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos monitorando, através da nossa ouvidoria, o desenrolar das violações aos direitos humanos. E, nesse período da pandemia, nós temos notado um aumento das violações em vários setores, né? Nós temos uma série de denúncias no caso de violência contra a mulher, de violência infantil contra o idoso. Temos também recebido denúncias de violência à liberdade de religião, muito pelo fator de que algumas autoridades resolveram proibir a reunião, né, que é necessária para os cultos. E a questão também de reclamações sobre violação do direito de ir e vir, dado a decisão de vários membros do Executivo de restringir essa circulação. Então, realmente foram várias as denúncias que a nossa ouvidoria recebeu, né? E, essencialmente, a gente nota que na parte civil, digamos assim, infelizmente, a convivência, né, familiar mais intensa tem implicado em um aumento dessas violências, né? O que é algo realmente digno de ser pesquisado, de ser investigado, né? Por que essa convivência tem gerado esse incremento? Basicamente é isso que nossa ouvidoria tem percebido. Perfeito. Guilherme, você é ouvidor-geral, né, da Defensoria Pública do Rio, né? Na sua avaliação, dentro desse período de pandemia, qual tipo de violação dos direitos humanos se torna mais frequente? Olha, Sérgio, primeiro, obrigado pelo convite, saúdo os meus colegas aqui de debate. E nós, da ouvidoria aqui da Defensoria Pública do Rio, justamente para responder essa pergunta, fizemos uma agenda que nós chamamos de escuta das favelas e das periferias na pandemia. Foi uma agenda de abril a julho. Nós escutamos as pessoas que estavam na linha de frente, que estão na linha de frente, né, da luta contra a pandemia e seus efeitos nas favelas e periferias, para entender justamente quais eram os pontos críticos de violação a direitos. E, inclusive, publicamos um relatório sobre isso, uma série de violações. Agora, o que eu posso resumir é que o que mais salta aos olhos é a ausência de um plano de governo para lidar com a questão da pandemia nos territórios de favela e de periferia, onde as condições de vida para a maior parte da população não permite seguir as recomendações que foram veiculadas, na medida em que as condições de moradia, né, as condições financeiras, as condições econômicas, principalmente daqueles e daquelas que trabalham com trabalho informal, né, sem carteira assinada, simplesmente não permite que as pessoas se defendam de uma pandemia sem assistência do governo, dos governos, né? Então, realmente chamou muita atenção, gera muita preocupação da nossa parte não haver um plano específico para as favelas e periferias. E isso acarreta em uma série de outras violações. Mas eu queria também chamar a atenção, Sérgio, para além dessa questão de uma certa omissão para lidar com os efeitos da pandemia nas favelas e periferias, a gente ainda tem um agravante, que são as operações policiais violentas nas favelas, né? Quer dizer, não bastasse não haver um plano, não bastasse a omissão, muitas vezes a ação do próprio Estado gera um agravamento e uma piora dessas violações, inclusive, né, com denúncias gravíssimas de invasão de domicílio, no momento em que todas as autoridades sanitárias dizem que você precisa ter cuidado, não receber visitas, ter higiene, e aí, do nada,
né, os moradores se deparam com agentes públicos invadindo suas residências com seus coturnos, fardas, na rua e devassando a casa das pessoas. Isso realmente é muito grave e são os 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui. A ausência de um plano para assegurar direitos e as operações policiais violentas que realmente aterrorizam a população. Ok. Secretária, nesse cenário de pandemia, né, o que seria possível destacar de violação dos direitos humanos de forma mais preocupante? Primeiro, agradecer, Sérgio, o convite. É um prazer, né, estar participando desse debate, saudar aí os meus colegas também, que estão conosco nesse debate. Foram diversas as violações de direitos, né, e com já vem sendo a violação de direitos na nossa sociedade, ela vem tomando uma proporção preocupante, que a gente precisa realmente ficar atento, porque ela tem meio que em algumas ações se naturalizado, né? E isso é preocupante quando se naturaliza uma ação de violação de direitos humanos. E aí vem a pandemia que acentua muito isso com relação às mulheres e às crianças que passaram a ficar confinadas dentro das suas casas junto com seus agressores, né? Muitas crianças tiveram seus direitos humanos violados com exploração, abuso sexual, violência mesmo contra a criança, contra a mulher. E o que mais, assim, nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, percebemos por sermos serviços essencial, a assistência foi considerada serviço essencial, então nós não paramos, ficamos o tempo inteiro, os nossos equipamentos, eles estão espalhados em diversos pontos da cidade, inclusive dentro de favelas também, periferias, e nós vimos o impacto direto, principalmente na vida das mulheres, porque muitas das mulheres são as mantenedoras do seu lar, elas que cuidam da casa, cuidam do lar e que têm que trazer esse sustento. Sustento esse que foi afetado com a pandemia. Muitas dessas mulheres trabalham de empregadas domésticas em restaurantes e a gente viu todo esse serviço sendo paralisado. Isso afetou violentamente a questão de segurança alimentar dessas mulheres e das suas famílias, né? E que isso acaba implicando diretamente no direito humano à vida, né? A dignidade da vida. Então, foi algo que foi preciso a Secretaria agir de forma bem rápida para que essas famílias, essas mulheres, não tivessem os seus direitos tão violados com a paralisação das suas atividades econômicas e financeiras. Foi algo que eu vi bastante acentuado. Lidiane, o que você destacaria nessa questão da pandemia, justamente nesse período em relação à violação de direitos humanos? Obrigada, Sérgio, pelo convite, saudar os colegas aqui da conversa. Eu acho que eu vou um pouco na linha do que o Guilherme estava trazendo, né? Eu acho que nesse período de pandemia, que a gente da sociedade civil esperava, né, tanto do governo municipal, estadual e federal, seria um plano de contingência, principalmente olhando para os territórios de favelas e periferias, algo que não foi entregue, que não foi planejado nem executado, porque a gente sabia e já se imaginava que os territórios de favelas e periferias seriam os territórios mais atingidos num período de pandemia como esse. Inclusive, nós da Rede da Maré, com outros movimentos de favelas, com a Fiocruz, propusemos um plano. Em maio, dia 1º de maio, a gente propõe um plano, né, tanto para a Secretaria Estadual como para a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, e que a gente não consegue ter nenhum tipo de retorno até agora, no final do ano. Então, isso é muito grave, porque não é uma política pública, né? É como que o Estado, né, do seu conceito mais amplo, vai estar colocado nesse território. Então, a gente, na Rede da Maré, a partir de abril, percebendo essas dificuldades, a gente criou um canal de atendimento que se chamou de Olho no Corona, que tinha o objetivo dos moradores trazerem denúncias de violências, de violações e buscar acolhimento com assistentes sociais, psicólogas e advogadas. Então, com certeza, a questão do acesso à saúde foi uma das questões mais trazidas pelos moradores, que não conseguiam acessar, não sabiam muito bem se deveriam ir para a unidade básica de saúde, para a emergência. A escassez de testes naquele momento, né, bem entre até abril até julho, agosto,
existia uma escassez, uma falta de informação, de orientação. Então, isso foi muito forte para a gente. A questão da segurança alimentar, né? A gente da Rede da Maré atendeu, através de uma campanha, Maré diz não ao coronavírus, que a gente implementou mais de 17 mil famílias com cestas básicas. Né? A gente atendeu porque era uma demanda imediata da população, mas a gente acha que não deveria ser o nosso papel fazer isso. Na verdade, isso deveria ter sido o papel do Estado responder essa demanda. E a demanda por segurança alimentar agora retoma nessa segunda fase, nessa segunda onda da pandemia, que as pessoas novamente estão voltando ao isolamento, estão adoecendo e não têm um mínimo de sobrevivência. E, além disso, uma questão que também saltou muito aos olhos e foi um diálogo que a gente fez muito forte com a ouvidoria da Defensoria, foi a questão da água, né? A gente vem sofrendo a falta d'água em algumas partes da Maré. E aí, como que você vai falar da pandemia, né, em lavar as mãos, se você não tem acesso à água, né, questões básicas de higiene, de cuidados, que são recomendados por todas as autoridades sanitárias, não são possíveis sem água. Então, uma questão muito básica. E, além disso, uma questão que é primordial, que é a remoção de corpos. Né? A gente teve famílias que tiveram seus entes que morreram dentro de casa por Covid e ficaram 2, 3 dias com pessoas mortas dentro de casa, sem qualquer processo de remoção. Então, se eu pudesse destacar, eu destacaria esses 4 pontos que foram, a gente atendeu e a gente enfrentou muitas dificuldades de como encaminhar isso dentro dos serviços públicos que atendem a Maré. Né? Perfeito. Guilherme, a gente sabe que a pandemia só escancarou, né, essas diferenças, né, a questão da violação dos direitos humanos, né, e durante aí essa primeira rodada, né, do programa, foi pontuada a questão da naturalização da violência, né, da violação dos direitos humanos. Né? Por que a gente ainda enfrenta essa questão, né? Ou seja, assegurar os direitos humanos de forma universal ainda é um desafio nesse país? Olha, eu acho que a gente precisa mudar a relação do Estado com a população, né? Com a sociedade civil organizada, com a população em geral. Não existe uma prática histórica dos governos em geral de fazer uma escuta do que a sociedade civil, que já está fazendo coisas e que já está produzindo soluções criativas a partir dos problemas vividos nos territórios. Não há uma prática de escuta real desses setores. Vamos lá. Durante a pandemia, os maiores dramas da população foram enfrentados justamente por grupos organizados da sociedade civil que têm uma atuação local. Por exemplo, a Rede da Maré, onde a Lidiane atua. Sem a Rede da Maré, a Maré teria vivido um problema muito maior do que viveu. Né? Muitas famílias conseguiram realizar, por exemplo, refeições a partir das cestas básicas mobilizadas pela Rede da Maré. Né? Em várias outras favelas foi isso que aconteceu. E mesmo assim, a gente nunca viu tantas campanhas de solidariedade acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca viu tanta fome se alastrando pelas grandes cidades. Então, isso nos coloca um desafio, e aí, para quem hoje ocupa um papel no poder público, no Estado, precisa pensar sobre esse desafio, que nenhuma solução virá sem, por um lado, escutar verdadeiramente a sociedade civil, que produz as soluções e que tem enraizamento e consegue perceber os problemas, e, por outro lado, sem que essa solução seja estruturada como política pública de Estado, que é quem tem a capacidade de dar escala de massas, atingir o tamanho do problema. Então, enquanto o Estado não tiver uma escuta real, uma parceria e um suporte para as soluções que são inventadas na ponta, a gente vai ficar vivendo esses problemas. Eu acho que essa relação entre Estado e cidadão, entre Estado e sociedade civil, é que precisa ter uma mudança nisso. Aqui na Defensoria, a gente vem tendo esforços nesse sentido. A própria existência de uma ouvidoria externa, que hoje eu comando, é uma experiência nesse sentido. Né? Mas a escuta é muito necessária. E com relação à violência de Estado, a violência produzida por agentes públicos, principalmente as operações policiais, né, que isso é um drama
enorme aqui no Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer, por exemplo, que João Pedro, né, que foi assassinado em São Gonçalo durante uma operação policial, é um dos casos, é um caso emblemático que representa muitos outros. Foi assassinado durante a pandemia, né? Quer dizer, não chega a cesta básica, né? Não chega a vacina, não chega a testagem em massa, o remédio, seja o que for, mas as munições chegam, né? E atingem crianças e promovem o choro de muitas mães. Então, é preciso mudar essa relação. É preciso que o Estado entenda que segurança é garantir direitos e não violar direitos, né? Então, a lógica bélica ela não atende a população. O que vai atender a população é a escuta ativa e a preservação dos direitos humanos, que passa pelo acesso à água, moradia, segurança alimentar, saúde, assistência social, né? E também, principalmente, pelo direito à vida. Então, é preciso que o Estado também pare de matar. Eu acho que essa relação vai mudar quando o Estado começar a enxergar a sociedade civil como potência e não como alguém a ser tutelado ou controlado, e começar a escutar para aprender com a sociedade civil as experiências que dão certo. E há muita experiência dando certo aqui no Rio de Janeiro. É uma pena que essas experiências não tenham o suporte que deveriam ter por parte dos órgãos de Estado. Gustavo, qual a sua avaliação em relação à realidade do Brasil em comparação com outros países, já que muitas vezes ele é apontado como um país em permanente violação dos direitos humanos? E aí a gente tem uma diversidade de problemas, ou seja, pobreza, desigualdade, conflito armado, violência, discriminação, intolerância e até trabalho escravo, né? Ou seja, onde é que a gente está e para onde a gente caminha na sua avaliação, Gustavo? Olha, existe uma carência de uma análise política mais consistente por parte de vários setores, né? Porque estamos numa democracia e os discursos eles são construídos baseados na ideia que estamos numa monarquia absolutista que tudo pode e se omite. Nós temos a situação hoje em dia do governo federal, que já distribuiu várias cestas básicas em várias regiões do país, atendeu com suprimento de energia elétrica extraordinário, atendeu com suprimento de material hospitalar, quer dizer, atingiu vários setores da população, principalmente os carentes, suprindo essas necessidades, né? Claro que os desafios são grandes e estamos numa crise financeira gigantesca, né? Agora, o Brasil não é diferente do resto do mundo, tá? Se você fizer análise e acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo, nós temos em todos os países vários tipos de violação a direitos humanos, né? E não só a direitos humanos, a direitos em geral, né? Nós temos que nos preocupar que cada direito, ainda que não classificado como direitos humanos, são realmente dignos de proteção, todos são. Nós temos, por exemplo, a dificuldade que foi imposta ao governo federal em articular uma política nacional em relação à Covid pela decisão que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ser lembrado. O governo está apoiando apenas com suporte, né, de material, de dinheiro, etc., que está sendo encaminhado para vários governos locais. Mas, por incrível que pareça, desde o começo da pandemia, nós já identificamos que os governos locais, apesar de ter recebido grandes somas, gastaram em média 5%, 1%, 2% de tudo que o governo federal disponibilizou. Então, muito dinheiro existe, está no caixa dos governos estaduais e municipais e não foram usados ainda desde o começo da pandemia. Isso é um dado que pouca gente sabe e coloca em relevo, né? Outra coisa, nós temos aí uma dificuldade muito grande, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma área peculiar pelo alto grau de atuação das facções que impedem o acesso do governo, seja estadual, seja federal, às populações. Então, por exemplo, vários grupos das comunidades carentes reclamam que tem que pagar net, propina, né, para as facções para ter acesso à internet, para receber correios, muitos não conseguem receber correio. Imagina a questão de conseguir chegar lá com um projeto urbanístico onde se vai entregar o devido saneamento, a devida água, que é um direito fundamental. O Ministério está trabalhando para garantir que a água seja considerado, água e saneamento, direito fundamental, né? É um dos grandes projetos da ministra Damares, né? E, de fato, a preocupação com a água e com o saneamento é alta, né? Então, não dá para fazer um juízo genérico sem analisar a situação de cada localidade,
É óbvio que existem bandidos em comunidades carentes, existem pessoas inocentes refém desses bandidos em comunidades carentes, existe uma polícia que quer trabalhar para o bem, existe uma polícia que trabalha para o mal, que corrompe, que suja o nome da polícia, né? E a dificuldade atual do Ministério é exatamente acabar com os radicalismos, né? E quem busca o equilíbrio acaba sendo atacado dos dois lados. Quer dizer, não é defender intransigentemente uma polícia quando se sabe que existe corruptos na polícia, mas existe também muitos bons policiais que têm que ter condições de fazer o seu trabalho. E não é dizer que toda a comunidade carente é bandida, porque tem muita gente, a grande maioria, que não é, que está refém de grupos de bandidos, né? Que é um evento, infelizmente, um fenômeno antigo, né? Eu mesmo sou nordestino e lá nós temos a clássica história do Lampião, toda aquela questão que se forma e que se sabe que não é nem só bonzinho nem só mal. Existiam conchavos de Lampião com governadores e vice-versa, e a polícia também. Então, esse ciclo de ficar polarizando deve ser extinto, né? As pessoas devem buscar o bom senso, identificar cada situação, cada localidade, para poder dar a solução mais adequada. Perfeito. Secretária, é muito importante que a gente conceitue, né, direitos humanos, né? Atualmente todo mundo fala direitos humanos, mas acaba dando um conceito equivocado, né? Enfim, e é uma questão que protege a toda uma sociedade. Eu gostaria de saber da senhora justamente esse conceito na palavra mais ampla, né? E ainda voltando na questão da banalização, né? Dessa naturalização da violação. Ou seja, por que a gente acaba sentindo que isso se transforma em algo natural, essa violação? É justamente porque falta o real entendimento do conceito de direitos humanos? Sérgio, eu acredito que, de fato, as pessoas precisam compreender melhor. Quando a gente fala de direitos humanos, numa linguagem bem mais simples, para mim já está bem claro. Direitos humanos. É direito da humanidade. É direito daquele que é humano, de todo ser humano. E esses direitos são principalmente, começando pelos os princípios básicos, os direitos básicos e fundamentais para a existência de um ser humano, né? Então, contextualizando para mim, direitos humanos é muito simples de ser entendido, né? As pessoas precisam ter o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao ir e vir, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de ideias, o direito à liberdade religiosa, o direito de ser humano. E isso, essa simplicidade na cabeça de muita gente, eu não sei que nó é que dá, que as pessoas colocam essas dificuldades. Todo ser humano tem direito, ele é ser humano, e os direitos humanos é para todos, independente da classe social, independente da raça, independente da etnia. Esse ser humano, a partir do momento que ele nasce, que ele é nascituro, um feto simplesmente, né? Um lindo e simples feto, ele já tem o direito de ser humano e ter absorvido esses direitos fundamentais que a nossa Constituição e os tratados internacionais trazem tão bem aí, bem pontuado. Foi citado algo aqui que eu gostaria até de pontuar sobre a questão de um plano que a Rede Maré fez e foi entregue para o governo do Estado e municipal. Eu não recebi. Eu gostaria muito. Nós criamos um plano de contingência do Covid, trabalhamos, eu costumo dizer que a gente ficou trocando pneu com o carro andando, porque não dava para parar, para criar e parar de atender, né? A assistência social, ela tem que garantir a seguridade social dos indivíduos, né? E estando nos territórios, a gente consegue sentir de perto as necessidades dessa população. Então, gostaria muito de receber esse plano, que para mim interessa muito, até mesmo que a gente está deixando tudo escrito, registrado, e até as composições e as contribuições da sociedade civil, que para mim tem um valor imensurável. A gente não consegue pensar políticas públicas sem a participação de todos, é impossível na minha concepção, né? O poder público não consegue pensar e muito menos gerir sozinho, né? Foi pontuado aqui, a gente sabe que o poder público precisa gerir, o governo federal
enviou aí o auxílio emergencial, que foi de suma importância, através dos nossos CRAs e CREAs. A gente deu todo o suporte à população, mesmo na pandemia, tomando todos os cuidados de higiene sanitária, né, para preservar tanto os nossos servidores como a população, mas eles precisavam desse auxílio, do uso desse auxílio. Dizer que o município do Rio utilizou todo o recurso que o governo federal enviou, e seria muito bom, é bom o secretário estar aqui, se pudesse fazer um redirecionamento desse. Já foi feita uma parte, a gente já recebeu, já fizemos a licitação das compras, né, exatamente dos municípios que não utilizaram o recurso, porque para a gente foi muito bem-vindo, muito bem utilizado. Já utilizamos a primeira remessa do recurso e a segunda, que foi esse redirecionamento do recurso remanescente de alguns municípios que não tinham utilizado, não sei por quê, alguma inviabilidade, não sei, mas a gente conseguiu estar utilizando todo esse recurso e ainda precisamos de muito mais, porque o Rio de Janeiro concentra a maior parte da população e uma grande parte da população vulnerável, população ainda que ainda vive na extrema pobreza, né? Nós ainda temos muita gente na extrema pobreza, e a Secretaria de Assistência precisa garantir esses direitos humanos, esses direitos de seguridade social que essa população mais vulnerável necessita. Eu não sei se eu consegui responder, mas na minha cabeça, direitos humanos é muito simples de entender, de compreender. Basta cada indivíduo se colocar no lugar do outro enquanto ser humano. Ok. Lidiane, eu queria justamente que você fizesse essa análise, ou seja, a violação ela é altamente seletiva na sua interpretação? Sim, né? Historicamente a gente sabe quais são os territórios da cidade que sofrem mais violências e quem são as pessoas, né? A população pobre, negra, moradora de favela e periferia, que vão sofrer os maiores impactos das violências, violações e da negligência do Estado, né? A gente vive numa sociedade que tem como base a desigualdade. E aí, por que é tão fundamental, eu acho, que a gente bater nessas desigualdades e reafirmar a importância do enfrentamento a essas desigualdades? Enquanto a gente não olhar a essas desigualdades territoriais, né? Enquanto a gente não entender, por exemplo, que a favela faz parte da cidade, cidade, a Maré é cidade, eu sempre costumo falar isso, né? Quando a gente não entender que, independente da sua cor de pele, você tem direitos que devem ser respeitados, independente da sua cor de pele, independente de onde você mora, independente de onde você esteja. Além de todas as outras desigualdades relacionadas a gênero, desigualdades relacionadas à classe, enquanto a gente não fizer um enfrentamento a essas desigualdades, a gente não vai perceber uma redução das violências e violações. E a gente só vai enfrentar essas desigualdades se a gente ampliar acesso a políticas públicas, principalmente nesses territórios, principalmente sob o olhar voltado para essas pessoas. O que acontece muitas vezes, a gente tem políticas públicas que vêm como um caixote e não olham esse território, não sentem esse território. Né? Eu falo pela Maré, falo da Maré porque é a partir do lugar onde eu estou, onde eu estou atuando há algum tempo, onde a rede da Maré tem sua base, né? Na Maré tem várias marés. Se você acreditar que você vai atuar de uma mesma maneira em vários lugares da Maré, é muito diferente. A história de cada território, a sociabilidade de cada território vai mudar a forma como você vai atuar. Então, essas políticas públicas vêm muito estruturadas e, por vezes, estão muito distantes desse território, né? A gente costuma falar, né? Tem uma mudança muito significativa para a gente a partir de 2019, a partir de 2019 não, a partir de 2018, no Conselho Tutelar de Bom Sucesso, por exemplo. Vou dar um exemplo para a gente entender, né? O Conselho Tutelar de Bom Sucesso fica do outro lado da Avenida Brasil, na Maré, né? E você tinha conselheiros que não entravam na Maré. Então, como é que você tinha conselheiros tutelares que não entravam na Maré? E agora você tem um conselho tutelar eleito, que foi eleito, todos os conselheiros são oriundos da Maré, moradores da Maré. Isso muda a relação
com o território, porque essas pessoas conhecem esse território, conhecem todos os desafios que é trabalhar num território como a Maré, mas também conhecem todas as especificidades, tem um domínio territorial. Então, quanto que é importante, aí eu acho que, retomando um pouco a fala, eu acho que do que o Guilherme traz, o que a Tia Ju traz, a gente precisa ter políticas públicas que estejam nesses territórios sensivelmente e presencialmente. Ter políticas públicas que estão fora não entendem a dinâmica desses territórios e não tem como a gente fazer um enfrentamento das desigualdades e das violências e violações. Perfeito. Guilherme, é possível a gente fazer um recorte geograficamente e determinar aí o perfil dessas maiores vítimas da violação dos direitos humanos? Olha, as maiores vítimas da violação de direitos humanos estão nas favelas e periferias, geograficamente falando, né? E o perfil é a população negra, principalmente, né? A população pobre, né? Que sofre bastante com isso. E as mulheres também com uma afetação específica, né? A população LGBT sofre bastante. E você vê isso na expectativa de vida. Falando de território, né? Se a gente pega, por exemplo, aquela área de Acari e compara a expectativa de vida de Acari com a Gávea, por exemplo, a gente tem uma diferença de 20 anos. Aí a gente se pergunta, o que leva, né, duas pessoas que moram na mesma cidade terem uma diferença de vida que uma vai ter 30% a mais de vida do que a outra? O que leva isso a acontecer, né? É justamente essa questão. Então, quando a gente fala da violação de direitos humanos, a gente está falando de uma situação em que o dano é incalculável, porque tem o dano imediato, né? Falta de água. Tá, você ficou uns dias sem água. Mas tem o dano que reverbera, né? Que é o problema de saúde que isso trouxe, que é o problema social que isso trouxe, que é o problema econômico que isso trouxe, que é o problema na educação e tudo isso que vai reverberar a bola de neve. Então, os locais que historicamente e as populações que historicamente são violadas em seus direitos e que não possuem políticas públicas, que não possuem uma atenção especial que deve haver para essas populações, vão pagar uma conta que é caríssima. E a gente está falando de pagar a conta com a vida, é perder anos de vida, é viver menos do que as outras pessoas. Isso é muito grave, né? E eu acho que o grande problema que a gente tem a enfrentar no Brasil é histórico, né? Nós somos uma ex-colônia escravocrata e que não conseguiu romper com essa raiz ainda, né? A gente tem ainda... É só olhar para a população carcerária, para a população violada, para a população criminalizada, para entender que o público-alvo dos mecanismos de repressão e da ausência de políticas públicas de direitos é o mesmo, né? Que são os descendentes da população que foi escravizada no passado. A gente precisa reverter isso, e reverter com ações afirmativas, né? Políticas de cotas de inclusão, mas políticas públicas imediatas de acesso e garantia. Então, sem isso, a gente não vai reverter essa seletividade que é tão cruel e que tem acabado com sonhos, com vidas e com potências que poderiam ser aproveitadas para o próprio crescimento da sociedade brasileira. Gustavo, para a gente finalizar então o nosso debate, eu gostaria de uma sugestão sua, ou seja, do que você acredita que pode ser o principal fator para a gente mudar essa situação. Na sua avaliação, eu sei que é um problema muito amplo, diverso, mas onde que a gente tem que começar? Antes, me permite um comentário sobre a sua pergunta, que eu achei importantíssima, sobre o conceito de direitos humanos? Olha, existe um problema aqui muito importante, que é a confusão entre direitos humanos como uma determinada ideologia cuja finalidade é a dignidade da pessoa humana, e transformar isso num direito oficial do Estado, ou seja, transformar um valor em norma que gere direitos, né? E tem os direitos humanos como essa ideologia já transformada em lei, né? Eu, pessoalmente, não é a posição do Ministério, mas eu não gosto de usar a expressão direitos humanos por causa dessa confusão. A expressão mais correta, quando se trata realmente de direito já oficializado, é direito fundamental. Tá? O que é o direito fundamental? Qual é a ideia dos direitos humanos? É ser uma técnica política para garantir
seguranças mínimas para o cidadão e para o resto da população não cidadã. Então, quando você diz que a vida é um direito fundamental, você está garantindo esse importante valor. Quando você fala de saúde, quando você fala de saneamento, etc., etc. É o direito de participação política, o direito ao devido processo legal. Então, direito fundamental por quê? Porque é uma técnica para proibir, para combater os excessos de poder, né, do Estado, né? Tanto o direito administrativo como o ramo do direito, o direito penal, surgiram para limitar os excessos da atuação do Estado. Quer dizer, essa providência já é clássica, já existe desde o Iluminismo, né? Agora, quanto à questão de como combater as violações de direitos humanos, é importante que se analisar as falas de todos daqui que estão nesse programa e de outras pessoas, né, que já historicamente tratam de direitos humanos, a gente pode perceber que existe uma falta de solidariedade, antes de falar da falta de solidariedade do Estado, falar da falta de solidariedade da própria população para consigo mesmo, né? Então, nós temos que todas essas violações que foram citadas aqui, por exemplo, é um próprio pai que agride seu filho, seu idoso, sua criança. Quer dizer, é a própria população que, em primeiro lugar, tem que desenvolver um sentimento de solidariedade, de união e de compaixão, antes de tudo, né? A compreensão da condição da fragilidade da mulher, né? Se conceder o espaço para que a mulher possa desenvolver todo o seu potencial, possa agir em liberdade, honrar, né, a evolução brasileira, que, por mais que tenha graves problemas de racismo, ela é uma das menos racistas do mundo, é uma população que a gente vinha, sempre foi vergonha ser racista no século XX, né, apesar do que aconteceu, né, no mundo, não só no Brasil, em termos de racismo. Agora, temos que entender que essa superação não é local, essa superação é mundial. Isso aconteceu na história da China, na história do Japão, isso aconteceu entre povos asiáticos, africanos, europeus. Este conflito não é uma propriedade de um dado grupo humano, é uma propriedade da própria evolução histórica humana e da condição humana. Então, nós temos que olhar e combater isso dessa forma. O preconceito é muito bom em que sentido? Quando se entende o que é a palavra preconceito. Nós temos padrões que a nossa mente trabalha, que permite que a gente se prepare para os eventos que vêm para frente. O que não pode é que os preconceitos se ingessem, que eles não possam ser refletidos e pensados e readaptados à situação concreta e real de cada enfrentamento que nós temos, de cada nova situação, né? Então, é óbvio que, se você está dirigindo numa estrada e vê um buraco à frente, você precisa ter um preconceito para desviar antes. Então, tudo na vida funciona assim. Então, nós temos que tomar cuidado com uma certa desconstrução da forma como o ser humano julga e exerce a sua crítica, porque dessa forma a gente pode realmente ser livre e contribuir solidariamente com todos. E em relação ao governo, não é o governo, são vários governos com vários vieses políticos, com poderes diferentes, com cada um com agenda diferente, não é? Infelizmente, não está havendo um espírito de colaboração, colocando o país acima de tudo, para que haja uma colaboração em momentos de pandemia, de crise, porque nós tivemos uma série de denúncias de desvios de recursos que eram para a Covid, né? Em níveis estaduais, municipais. Nós tivemos uma série de problemas onde mostra que não se pode polarizar, né, numa única figura. Você tem que levantar ponto a ponto, pessoa a pessoa, governo a governo, a atuação de cada um, né? Então, nós temos políticas públicas, essas políticas públicas estão sendo implementadas, o governo federal tem financiado, conforme eu falei. Infelizmente, nem sempre tem sido utilizado esses recursos, e aí os motivos são vários, não me cabe aqui aprofundar, até porque o tempo é curto. Agora, a ministra Damares fez uma orientação que nós estamos seguindo já há vários meses. Nós estamos visitando todos os estados, conversando com as secretarias locais, buscando compreender as situações de cada localidade para atender melhor essas populações e, ao mesmo tempo que ouvimos, né, quem está na linha de frente, nós também temos uma posição privilegiada para orquestrar toda essa construção dessa política pública. Mas é aquela história, a democracia, né, tem uma coisa que é muito boa, mas às vezes torna ela mais lenta, que é a pluralidade política
e que deve ser respeitada, as instituições devem ser respeitadas, mas, infelizmente, muitas vezes, ela tira da agilidade. Né? Então, o Ministério deixa o convite aqui para todos. Qualquer dificuldade pode procurar o Ministério, não só pela ouvidoria, mas também pelas suas secretarias. Nós temos 8 secretarias, cada um com um tema específico, mulher, adolescentes, crianças, idosos, etc. E nós temos a secretaria a qual pertence, a SNPG, que é uma secretaria que tem 18 competências e mais a competência residual. Né? Nós tratamos desde a imigração dos índios Warau, da Venezuela, até casos de educação, a questão de imigrantes, de refugiados, proteção à testemunha. Então, precisando, o Ministério está de portas abertas para o diálogo. Obrigado. Ok. Bom, infelizmente, nosso tempo já chegou ao final, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a participação aqui no Rio TV Debate Virtual e até o próximo encontro.